Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas, seja muito bem-vindo. Hoje trataremos sobre o federalismo brasileiro e se ele é sustentável ou não. Quando pensamos no federalismo brasileiro, nós devemos remontar ao período imperial do Brasil, onde as elites locais possuíam grande poder e ingerência política e econômica. E essa ingerência perdurou durante toda a história do Brasil. Quando olhamos para a República Velha, nós entendemos o papel muito importante das lideranças locais naquele contexto. A federação, como conhecemos, então, é fundada a partir da República Velha, pois antes o Brasil era um império com províncias. Muito bem, a República, então, vai desenvolver estados e, ao longo do tempo, aumenta-se um pouco o número de estados, estados vão surgindo, e com base nisso, então, nós temos a formação do arranjo que conhecemos hoje. O que ocorre, no entanto, é que as lideranças locais são aquelas lideranças que comandavam com mão de ferro e corrupção, patrimonialismo e, portanto, autoritarismo, que levava indiscutivelmente a um estado de coisas que nós bem conhecemos hoje, onde nós temos caciquismo político no Nordeste e no Norte do Brasil mais acentuadamente, mas esse caciquismo político ele é percebido em todo o Brasil, onde as famílias que estavam no comando local, desde o Império, desde a República Velha, persistem até os dias de hoje, influenciando, comandando, administrando a vida das pessoas muito porcamente. Quando olhamos para os indicadores do Brasil, verificamos essa inabilidade total em conseguir gestar as coisas, ou na, podemos perceber a ausência de um espírito de progresso, de querer fazer com que a sociedade avance em todos os sentidos possível. Verificamos, pelo contrário, que o que ocorre é que, ano após ano, os mesmos problemas persistem em nossa sociedade e não é dada uma resolução para eles, uma resolução que seja assertiva e matadora. A cobertura de esgoto hoje no Brasil é precária, a mobilidade interestadual, intermunicipal é precária, dentro das próprias cidades, os índices de saúde que se conectam ao primeiro ponto que eu citei, da falta de saneamento básico, de cobertura de esgoto, são alarmantes, problemas que poderiam ter sido superados há muito tempo. A falta de toda uma integração desse país, desse território, que é grande, é vasto, tem essa autonomia local, mas não funcionam como deveriam. E então vem aquelas discussões que muitos falam sobre autonomia de estados ou não, se as leis locais devem ter mais peso ou não. No entanto, a discussão foge do que é fundamental. Quando olhamos para as famílias que comandam territórios Brasil afora de forma não republicana, o que nós percebemos é que há um padrão. Na maioria dos lugares onde o que impera é a compra de votos, é a política do compadrio, das trocas de favores, do patrimonialismo, nós verificamos também que nesses locais não existe arrecadação de impostos mediante atividade econômica nesses locais. O que ocorre é que, na maior parte desses lugares, que são precários os seus indicadores socioeconômicos, o que nós temos
São municípios e estados que dependem, ou em totalidade, ou em quase sua totalidade, de repasses federais, que vêm de estados onde a produção econômica é mais pujante e presente. Existem dados importantes a serem considerados. Por exemplo, aproximadamente 23% dos municípios brasileiros dependem única e exclusivamente de repasses federais para conseguir se manter, ou seja, nem a estrutura administrativa desses municípios é gestada pelo imposto colhido no próprio município. Assim sendo, nós temos um problema grave aí, onde essas cidades não se sustentam, os indicadores continuam lá embaixo e as mesmas pessoas seguem no comando desses locais. Para além disso, nós verificamos que existem pelo menos 6 estados da federação que dependem da maior parte do recurso vindo da federação, não do próprio estado, dos municípios daquele estado. Cito: Amapá, Acre, Roraima, Tocantins, Alagoas e Piauí. Ora, quando então olhamos para isso, podemos verificar que há um problema grave aí. Se esses estados dependem mais do repasse, tem mais do repasse externo do que da arrecadação interna para se sustentar, há um problema grave aí de gestão. As coisas precisam mudar. Mas como? Intervenção top-down? Parece ser o caminho, e parece que existem pessoas por aí falando sobre isso. Eu discordaria disso até pouco tempo atrás, mas considerando que nós estamos em 2025 e o Brasil é o Brasil desde 1822, e essas pessoas ainda estão sob a égide dessas elites e não fizeram nada para mudar, eu acho que uma mudança de baixo para cima é difícil. A mudança parece que virá de cima para baixo, com uma substituição de elites. Ao substituir as elites do Brasil, ele pode avançar rapidamente como nação, porque ele possui tudo que um país precisa para ser relevante na seara internacional. Digo, extensão territorial, população, PIB e recursos naturais. Ele tem tudo isso. O que falta depende única e exclusivamente da elite do Brasil. E, bom, a substituição dela é o caminho das pedras a ser trilhado. Muito bem, eu então encerro por aqui, tratando do falso federalismo brasileiro. E se você gostou do que ouviu aqui, ou gostou do canal, convido você a ficar e inscrever-se no canal, porque estou publicando vídeos diários. Assim sendo, eu encerro o vídeo de hoje. Muito grato a você que esteve até aqui. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas. Seja muito bem-vindo. Hoje trataremos sobre o federalismo brasileiro e se ele é sustentável ou não. Quando pensamos no federalismo brasileiro, nós devemos remontar ao período imperial do Brasil, onde as elites locais possuíam grande poder e ingerência política e econômica. E essa ingerência perdurou durante toda a história do Brasil. Quando olhamos para a República Velha, nós entendemos o papel muito importante das lideranças locais naquele contexto. A federação, como conhecemos, então, é fundada a partir da República Velha, pois antes o Brasil era um império com províncias. Muito bem. A República, então, vai desenvolver estados e, ao longo do tempo, aumenta-se um pouco o número de estados. Estados vão surgindo. E, com base nisso, então, nós temos
a formação do arranjo que conhecemos hoje. O que ocorre, no entanto, é que as lideranças locais são aquelas lideranças que comandavam com mão de ferro e corrupção, patrimonialismo e, portanto, autoritarismo, que levava indiscutivelmente a um estado de coisas que nós bem conhecemos hoje, onde nós temos caciquismo político no Nordeste e no Norte do Brasil mais acentuadamente, mas esse caciquismo político ele é percebido em todo o Brasil, onde as famílias que estavam no comando local, desde o Império, desde a República Velha, persistem até os dias de hoje, influenciando, comandando, administrando a vida das pessoas muito porcamente. Quando olhamos para os indicadores do Brasil, verificamos essa inabilidade total em conseguir gestar as coisas, ou na, podemos perceber a ausência de um espírito de progresso, de querer fazer com que a sociedade avance em todos os sentidos possível. Verificamos, pelo contrário, que o que ocorre é que, ano após ano, os mesmos problemas persistem em nossa sociedade e não é dada uma resolução para eles, uma resolução que seja assertiva e matadora. A cobertura de esgoto hoje no Brasil é precária, a mobilidade interestadual, intermunicipal é precária, dentro das próprias cidades, os índices de saúde que se conectam ao primeiro ponto que eu citei, da falta de saneamento básico, de cobertura de esgoto, são alarmantes, problemas que poderiam ter sido superados há muito tempo. A falta de toda uma integração desse país, desse território, que é grande, é vasto, tem essa autonomia local, mas não funcionam como deveriam. E então vem aquelas discussões que muitos falam sobre autonomia de estados ou não, se as leis locais devem ter mais peso ou não. No entanto, a discussão foge do que é fundamental. Quando olhamos para as famílias que comandam territórios Brasil afora de forma não republicana, o que nós percebemos é que há um padrão. Na maioria dos lugares onde o que impera é a compra de votos, é a política do compadrio, das trocas de favores, do patrimonialismo, nós verificamos também que nesses locais não existe arrecadação de impostos mediante atividade econômica nesses locais. O que ocorre é que, na maior parte desses lugares, que são precários os seus indicadores socioeconômicos, o que nós temos são municípios e estados que dependem, ou em totalidade, ou em quase sua totalidade, de repasses federais, que vêm de estados onde a produção econômica é mais pujante e presente. Existem dados importantes a serem considerados. Por exemplo, aproximadamente 23% dos municípios brasileiros dependem única e exclusivamente de repasses federais para conseguir se manter, ou seja, nem a estrutura administrativa desses municípios é gestada pelo imposto colhido no próprio município. Assim sendo, nós temos um problema grave aí, onde essas cidades não se sustentam, os indicadores continuam lá embaixo e as mesmas pessoas seguem no comando desses locais. Para além disso, nós verificamos que existem pelo menos 6 estados da federação que dependem
da maior parte do recurso vindo da federação, não do próprio estado, dos municípios daquele estado. Cito: Amapá, Acre, Roraima, Tocantins, Alagoas e Piauí. Ora, quando então olhamos para isso, podemos verificar que há um problema grave aí. Se esses estados dependem mais do repasse, tem mais do repasse externo do que da arrecadação interna para se sustentar, há um problema grave aí de gestão. As coisas precisam mudar. Mas como? Intervenção top-down? Parece ser o caminho, e parece que existem pessoas por aí falando sobre isso. Eu discordaria disso até pouco tempo atrás, mas considerando que nós estamos em 2025 e o Brasil é o Brasil desde 1822, e essas pessoas ainda estão sob a égide dessas elites e não fizeram nada para mudar, eu acho que uma mudança de baixo para cima é difícil. A mudança parece que virá de cima para baixo com uma substituição de elites. Ao substituir as elites do Brasil, ele pode avançar rapidamente como nação, porque ele possui tudo que um país precisa para ser relevante na seara internacional. Digo, extensão territorial, população, PIB e recursos naturais. Ele tem tudo isso. O que falta depende única e exclusivamente da elite do Brasil. E, bom, a substituição dela é o caminho das pedras a ser trilhado. Muito bem, eu então encerro por aqui, tratando do falso federalismo brasileiro. E se você gostou do que ouviu aqui, ou gostou do canal, convido você a ficar e inscrever-se no canal, porque estou publicando vídeos diários. Assim sendo, eu encerro o vídeo de hoje. Muito grato a você que esteve até aqui. Até o próximo vídeo.